Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, né, a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou estar trazendo um tema que tem relação com o nosso passado, né? E a gente pode chamar de meu passado me acusa ou o meu passado me condena, mas é um tema muito interessante, né? Porque quando a gente decide a começar uma nova caminhada, né? Quando a gente decide a caminhar com Deus, muitas das vezes a gente é acusado pelo inimigo sobre o que a gente fez, né, ou sobre o nosso próprio passado. É aquela história, né, do diabinho e do anjinho, né, tinha muito na minha época lá, né, tinha lá no desenho do Pica-Pau. Alguns especialistas dizem que a nossa consciência, né, eu acredito que nós que somos crentes, né, que acreditamos no Evangelho, a gente identifique isso como sendo o Espírito Santo, né, nos dizendo o que é certo e o que é errado, né, a ser feito. A capacidade de lidar com esses julgamentos morais ou pensamentos internos, né, que nos acusam, seja ele no passado, ou seja ele no presente, ele nos fere e acaba impedindo, né, que a gente tenha uma vida definitivamente entregue a Jesus Cristo, que a gente tenha uma vida na presença de Deus, né, melhor dizendo. Esses pensamentos são como se fosse uma testemunha interior que diz ao homem o que ele deve fazer, né, no que ele acredita ser errado ou não. Mas como que a gente pode entender o que é certo e o que é errado? Eu acredito que geralmente isso possa vir de berço, né, na educação dos nossos pais, que ensinam desde pequenininho pra gente lá o que é certo e o que não é. Então, por exemplo, se um exemplo tosco, né? Se você acredita que falar palavrão é certo ou se você acredita que falar palavrão é errado, você segue um padrão, né? Então, no caso aí, se você cada vez que você fala um palavrão e a sua consciência o acusa, você está levando isso como se fosse alguma coisa de errado, que para mim, né, é errado. Inclusive, eu venho tentando modificar isso na minha vida. Mas, no entanto, o fato de você nunca ter peso na consciência não significa que você não fez nada de errado, né? A gente precisa saber o que é certo, a gente precisa saber o que é errado. Vamos dar uma olhada lá na Bíblia, né? Vamos abrir nossas Bíblias. Eu vou convidar vocês para que abram a Bíblia de vocês. Toda vez que eu falo Bíblia, eu me enrolo, né? E vamos ver lá o primeiro versículo, 1 Coríntios, tá? No versículo 4, 1 Coríntios 4, versículo 4, tá? Paulo fala um pouquinho sobre isso. E aí a gente vai lá, eu já abri aqui minha Bíblia. Cadê? Aqui, versículo 4, diz assim: Embora não haja nada, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Em 1 Timóteo também tem uma passagem que eu separei aqui que eu acho interessante, né? 1 Timóteo, e aí, se vocês quiserem me acompanhar, fiquem à vontade, diz, né, o apóstolo Paulo também escreve: Ora, o intuito da presença, a admoestação, visa o amor que procede de coração puro e consciência boa e de fé sem hipocrisia. Tendo uma boa consciência, temos o Espírito de Deus para nos ajudar a discernir o que é certo e o que é errado. Muita gente pergunta, né? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes, né? Estamos falando de um passado, né? Algo que nos incomoda, que muitas das vezes nos atormenta, condena a gente, né? E isso aí é coisa que está ligada diretamente ao acusador, né? Que é o inimigo. E aí eu separei, né, alguns temas sobre o que a gente pode fazer, né, para melhorar isso na nossa vida, baseado no livro, baseado na Bíblia, baseado no Evangelho, né? Eu sempre trago aqui um estudo, eu trago um tema
e sempre baseado no Evangelho segundo Jesus Cristo. Peço a Deus, né, ao Espírito Santo, que Ele venha me orientar, eu faço as minhas orações antes, para que eu não venha também, né, fugir da palavra ou inventar alguma coisa, acrescentar algo que não esteja de acordo. E aí também eu peço a vocês, né, que comentem nesse vídeo, porque para mim é muito importante. Eu já disse que eu não tenho a intenção de monetizar esse canal, então eu conto com a ajuda de vocês. Quem quiser compartilhar, compartilha. Quem quiser curtir, pode curtir. Mas o comentário para mim é o mais importante, tá? Mas eu não estou visando engajamento do vídeo, tá? Eu estou visando o aprendizado, a edificação. Então, dando sequência aqui, os tópicos que eu falei que eu separei, né, eles são divididos em 3 partes, né, para nos ajudar a refletir e colocar nossas ações em prática. São eles. A gente vai falar um pouquinho sobre arrependimento e mudança, né? A gente vai falar um pouquinho sobre pecado, confissão, perdão e restituição. E, por último, consequência, né? E eu botei aqui do lado colher o que plantou. Então, 1, arrependimento, mudança. 2, pecado, confissão, perdão e restituição. 3, consequências, colher o que plantou. Eu vou pedir para que vocês abram um outro versículo antes de a gente começar esse tema. Eu sempre me baseio na Bíblia. Então a gente lê e fala um pouquinho, tá? A gente vai abrir agora a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 22, tá? Eu tô com a minha Bíblia aberta, mas eu já separei, eu preparei o estudo todo aqui, tá? E vou ler Hebreus agora 10, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e levado o corpo com água pura. Um outro versículo importante está em Atos, tá? Atos capítulo 24, versículo 26. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. E aí a gente vai entrar no primeiro tópico, arrependimento e mudança. Também em Atos, só que mais à frente, né, no versículo 3, se vocês quiserem, eu posso esperar um pouquinho, vou dar um tempinho, né? Na verdade, a gente não tem essa comunicação de vocês me responderem aqui, enfim. Atos 3, 19, do 19 a 21. A gente vai falar sobre arrependimento agora, que é o primeiro tópico, arrependimento e mudança. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. 20, versículo 20, tá? A fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Em relação a arrependimento, né, eu vou falar um pouquinho, né, eu sempre coloco o meu testemunho, a minha história, né, e aí há casos e casos, né, não são os meus erros, podem não ser os erros de vocês, né, mas no meu caso, eu passei grande parte da minha vida me arrependendo das coisas que eu fiz, né, vocês já devem ter visto aí nos outros vídeos, eu falei que quando eu estava no mundo, infelizmente eu conhecia as drogas, eu fui dependente químico, eu bebia muito. Então, assim, no caso da droga, né, que a pessoa vive muito tempo, né, dependente da droga, ela constantemente ela se arrepende, né? Eu acredito que ninguém goste de usar droga, né? Na verdade, eu nunca gostei. Infelizmente, eu conheci e acabei me tornando dependente. E enquanto eu não entendi de que eu precisava ajuda, né, de que teve uma renúncia, de que teve uma entrega, eu não consegui, né, sair daquele ciclo, né, vicioso. E aí dentro disso tem outras, né, inúmeros outros erros que a gente comete e o arrependimento vem. Mas não adianta a gente se arrepender, pedir perdão e não buscar, né, a mudança. Pô, eu me arrependia várias vezes de ir comprar droga e voltar, né? Mas isso eu só pensava depois, só pensava no dia seguinte, do risco que eu estava correndo, de acontecer alguma coisa comigo,
né, de dinheiro, né, gastavam muito dinheiro, e aí eu não vou entrar em detalhes, né, valores, mas quem sabe, né, infelizmente, quem já usou sabe como é que funciona. As dores físicas, né, após uso, o espiritual, porque os lugares que a gente frequenta não são bons lugares, né? Então, assim, eu fico pensando, se a gente tivesse, né, eu falei isso no vídeo anterior também, se a gente tivesse a cabeça que a gente tem hoje, né, com a idade que eu tinha lá atrás, né, o que eu poderia ter feito. E eu acho que 99% das pessoas pensam dessa forma, né, quando nós vamos envelhecendo, elas pensam dessa forma: poxa, como que eu queria ter, né, o conhecimento que eu tenho hoje com a idade que eu tinha lá atrás, né, para poder evitar bastante coisa que acontece nas nossas vidas. E comigo não foi diferente. A gente não pode nos arrepender de cometer os mesmos erros, né? É preciso haver mudança. Daí é preciso colocar ação e passar pelo processo doloroso. Não tem jeito, tá, gente? A gente tem que passar por um processo. Se você se arrepender e continuar naquele ciclo, você sempre vai estar fazendo as mesmas coisas. Então, se você quiser interromper aquilo, é necessário você reconhecer, ou no meu caso, eu procurei ajuda, né? Isso eu estou falando do meu erro, mas serve o que eu escrevi aqui, né? Esses tópicos servem para qualquer tipo de erro, para qualquer tipo de pecado, e vocês vão ver mais à frente. A gente precisa colocar ação, né? Passar por um processo, que é um processo doloroso, né, de mudança. Não tem outro jeito. Ou a gente faz isso, ou é auto-engano, tá? Ou então é auto-engano. A gente vai passar para o tópico 2, vamos falar um pouquinho sobre pecado, confissão, perdão e restituição. Inicialmente, devemos reconhecer que todo pecado que a gente pratica, ele é praticado contra Deus, tá? E somente a Deus. Se você não acredita nisso, então, assim, fica um pouco difícil de eu explicar, porque você não vai encontrar nas ferramentas, né, que eu vou passar para vocês aqui, ou nos próximos passos que eu vou passar para vocês, o que eu estou encontrando. Se você acredita que tudo que você faz é correto, né, que não há pecado, ou se você não acredita que há um julgamento, ou que há Deus, fica um pouquinho complicado. Mas para as pessoas que acreditam, né, no Evangelho, eles vão entender o que eu estou falando. A gente vai abrir a Bíblia agora em Salmos, tá? Salmos 51, versículo 4, onde fala sobre o pecado e que a gente peca somente a Deus, né? Quando a gente peca somente a Deus. 51, 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Lá em Provérbios também tem, tá? Logo depois de Salmos, em Provérbios tem um versículo no capítulo 28, versículo 13, que diz: o que encobre as tuas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós precisamos reconhecer o nosso erro, né? A gente precisa se arrepender de coração e lembrar que Deus deu o seu único filho para morrer na cruz para que nossos pecados fossem redimidos. E isso também, baseado na Bíblia, está lá em João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora, o que acontece? Eu nunca tive, apesar, eu já falei, dos meus erros serem diferentes, ou de ter pessoas aqui com erros, com pensamentos acusadores diferentes do meu. No meu caso, eu até pouco tempo atrás, eu continuava me condenando pelo que eu fiz, ou pelo que eu deixei de fazer, né, pelas vezes que eu arrisquei minha vida, pelo dinheiro que eu gastei, enfim. Muitas pessoas têm dificuldade de pedir perdão, né? E comigo não tinha essa dificuldade. Mas para quem quer ser perdoado, vou dar uma dica, né, muito simples, né? Na própria oração do Pai Nosso diz, né, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Então, assim, se a gente não consegue perdoar, a gente não vai ser perdoado, né? Não tem como você querer perdão e não saber perdoar. E para muita gente isso é difícil. O perdão, ele é um ato de libertação, significa deixar para trás sentimentos negativos, como raiva, ressentimento, vingança, né? O perdão, através dele, você encontra a paz interior, né? Para você exercitar isso requer uma autorreflexão, requer empatia, um comprometimento para liberar os sentimentos negativos e abraçar a compaixão. O perdão ele também é transformador. Quando você perdoa, você libera energias que estavam sendo usadas para armazenar ressentimentos. O perdão ele permite crescimento, né, emocional, compaixão, como eu já disse. O perdão permite que você siga em frente e libere sentimentos negativos, abre espaço para sentimentos de esperança e positividade, incentivando você a seguir em frente no seu caminho. Sobre a confissão, né, a gente falou sobre o perdão, agora a gente vai falar sobre a confissão. Sobre a confissão, eu separei um tema aqui sobre o oposto, né? O que é o oposto da confissão? É a negação. Então, como é que você vai conseguir se perdoar ou perdoar alguém se você não confessa, né, ou se você nega aquilo que você fez? Né? Não tem como. Então, se você peca, mas não confessa, não tem como ser perdoado. Então, a confissão não é religiosamente falando você ir até um padre e contar os seus pecados, né? Eu já fui católico, eu já fiz isso algumas vezes, mas isso, na verdade, se trata de uma doutrina, né, religiosa e uma doutrina específica da Igreja Católica. A Bíblia ela não fala nada sobre isso, né, de você ter que ir a um líder espiritual, seja da Igreja Católica, no caso o padre, ou seja da Igreja Evangélica, no caso um pastor, e confessar os seus pecados a ele, tá? Também não quero entrar em detalhes em relação à religião, até porque eu não acredito que a religião salve ninguém, tá? A gente vai ver, sim, o que diz na Bíblia. Mateus 10. Vamos lá ver o que fala na Bíblia sobre a confissão, né? Mateus 10, versículo do 32 ao 33, tá? Diz assim, 32 ao 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Ok? Até aqui tranquilo, né? Então, assim, a confissão diante dos homens, ela pode ser feita, por exemplo, uma vez que você reconhece o seu erro. Você reconheceu o seu erro, você pode confessar e é o seu próximo, né? De repente você erra, sei lá, vamos botar um erro aqui, pecado, né? Erro ou pecado, enfim. Mas vamos botar que você pegou alguma coisa de alguém, né? Ou que você ofendeu alguém, e aí você reconhece que você está errado, você vai, procura o seu próximo, você confessa esse erro, né? É um ato de você estar pedindo perdão. Em muitos casos você confessa a própria pessoa, né? Que é esse caso que eu citei, na qual você está se desculpando pelo seu erro. Feito isso, de coração aberto, você já deu o primeiro passo, né? O passo mais importante. Agora, lembre-se que você tem um canal direto com Deus, isso é muito importante, né? Então, essa questão de você ter que se confessar com um líder espiritual, eu acredito que você não tem essa necessidade. Uma vez que você erra com o seu próximo, né? Seja ele seu amigo ou conhecido, e aí você está pedindo perdão a ele, você já confessou diante dos homens, né? Mas também não custa nada, você tem um canal direto a Jesus Cristo, você pode fazer sua oração. Muitas das vezes você erra contigo mesmo, né? Eu errava comigo mesmo, eu mesmo sofria, né? Eu fazia muitas pessoas sofrerem, na verdade, mas eu mesmo sofria pelo meu uso, né? E aí eu vou confessar para quem? Eu vou ficar falando para as pessoas que não entendem sobre o assunto, apesar de que eu falava, sabe, para algumas pessoas, em busca de ajuda ou no momento de desespero, né? Mas nós temos esse canal direto que é a gente confessar os nossos erros, né, em uma oração,
de coração aberto, diretamente para Jesus Cristo. Depois a gente vê a restituição, e também é importante. A gente vai ver o que diz na Bíblia, em Lucas 19, do 1 ao 8. Opa, passei aqui, Lucas 19, do 1 ao 8. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Eu vou ler do 1 ao 8. Isso. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali estava de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que ouviram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E a gente está falando sobre a restituição, né? Nem sempre nossos erros, os nossos pecados, eles podem seguir de uma restituição. Mas se no caso houver, é bom que a gente possa, de alguma forma, restituir, né, essa ação, ou esse erro, ou esse pecado. Mateus 25, vamos lá em Mateus 5, do 23 ao 24. Mateus 5, do 23 ao 24. Olha só como é que é importante, né? Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-se com teu irmão. Então, voltando, faze a tua oferta. Então, gente, assim, vocês conseguem entender a importância de perdoar, se desculpar, confessar o seu erro, o pecado e restituir? Você não consegue nem... a sua oferta não é nem recebida por Deus, né? Caso você tenha alguma coisa contra o seu irmão. Então, é muito importante, né, a gente tomar essas medidas, né, digamos assim, que eu citei. Vou citar um outro exemplo, né? Para quem tem dificuldade de perdoar, reconhecer o erro ou até mesmo pedir desculpa. O orgulho, né? Isso vem muito com orgulho. Para quem tem essa dificuldade, né, de pedir desculpas, de pedir perdão, de reconhecer o erro, o que atrapalha isso é o orgulho. E assim, gente, não tem como, tá? O nosso orgulho, eu falo de mim, mas eu conheço muita gente que tem dificuldade de pedir desculpas. Pô, pedir perdão, então, nem se fala, né? Então, assim, o teu orgulho, ele não pode ser maior do que Cristo, tá? Eu vou provar para vocês, não tem como, gente, o nosso orgulho ser maior do que Cristo, tá? Jesus Cristo, ele foi torturado, Jesus Cristo, ele foi maltratado, ele foi humilhado, ele sofreu morte de cruz por ele ser santo. E a gente que é pecador, não consegue pedir desculpa, pedir perdão. Será que você consegue entender a diferença do quão insignificante somos nós, né, para poder ter orgulho e não reparar um erro? Eu não estou dizendo que você tem que tratar a pessoa do mesmo jeito, de que tudo vai ficar bem. Depende muito do que acontece, né, do que aconteceu. Mas você deve perdoar as pessoas, você deve se desculpar e fazer isso de coração, tá?
é muito importante você tomar esse passo. Para algumas pessoas existe essa dificuldade, e aí eu peço para que reflita, né, cara? Se você pensar, né, Jesus Cristo, ele foi santo. Ele foi o único que foi santo. E ele sofreu isso tudo para morrer na cruz, para que a gente pudesse ter os nossos pecados perdoados. Então, assim, será que você daria sua vida para que o pecado de alguém fosse perdoado? Então, pô, um simples ato de pedir desculpa, pedir perdão, eu não sei o porquê que é tão difícil para as pessoas, mas infelizmente, né, gente, hoje em dia, e a gente vê muito isso, né? Existem muitas pessoas que têm essa dificuldade. Quando você passa a entender, né, o que Jesus passou para que nos perdoasse, e você toma consciência disso, você começa a pedir perdão até para quem você não tem que pedir, né? Mesmo você estando certo, né, você pede desculpa para poder evitar algum tipo de problema, né? Como diz outro ditado, é a turma do deixa disso. Eu acredito que eu seja dessa turma, né? Eu prefiro pedir, mesmo estando certo, às vezes eu prefiro pedir desculpa para não evoluir uma determinada situação ou um problema maior, tá? A gente vai passar pelo top 3, que são as consequências, né, de quem colhe vai plantar. Eu acredito nessa teoria. E tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre disse para os mais próximos, né, que não tem como você plantar pimenta e colher morango, né? Uma outra reflexão, eu dizia isso para minha equipe de trabalho, né, eu levo isso como filosofia de vida. Se você fizer errado, vai dar errado, né? Se você fizer meio certo, vai dar errado, e se você fizer certo, ainda tem 10% de chance das coisas darem errado, tá? Eu vou citar o exemplo de Davi agora em relação a consequências, tá? Sobre o pecado de Davi, né? Davi é uma referência, né, para nós, foi escolhido pelo seu coração puro, né? Ele foi levantado Deus de Israel. É uma história muito bonita, né? Davi escreveu parte de Salmos, enfim. Quando Davi pecou contra Deus, ele foi disciplinado e alertado, né, por intermédio do profeta Natan. Ele arcou com as consequências, né? O que Davi fez? Qual foi o pecado mencionado na Bíblia, né? Davi teve algumas mulheres, eu não sei o certo quanto, mas eu acredito que tenham sido mais de 4, né? Mical, enfim, eu não vou lembrar o nome de todas agora, mas Davi, em determinado momento, pelo conhecimento da leitura que eu tenho, Davi se encontrava, tipo, como se estivesse em mente vazia e tal, e viu Batseba tomando banho, né? Ele estava no palácio dele lá, enfim, e viu Batseba tomando banho e desejou Batseba, que era uma mulher casada, mulher de Urias, né? E o que Davi fez? Davi acabou se relacionando com Batseba, né? Acabou engravidando Batseba, e para que ele tentasse de alguma forma esconder isso, né, aquela gravidez, né, para que ele não pudesse ter uma vergonha maior, né, perante o povo daquela época, até mesmo porque ele era rei, ele acabou pedindo a um de seus capitães uma determinada guerra, pedindo para que colocasse Urias à frente das batalhas para que Urias fosse morto, né? E esse foi um dos grandes erros ou se o maior erro, né, que Davi cometeu. E o Senhor, através de Natan, profetizou, né, contra Davi. Natan disse a Davi, aí tem uma história, né, e está escrito na Bíblia, né? Havia dois homens, gente, eu não anotei, mas está em Salmos. Havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. Onde que está esse Salmos? Eu não anotei, desculpa, gente, mas eu vou botar referência lá sobre esse trecho, né? O que o profeta Natan foi orientado a falar com Davi. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Peço desculpa a vocês. Haviam dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas,
enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela, ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele a alimentava com sua própria comida, deixava que ela bebesse do seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou e a preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Ou seja, a pessoa chegou na casa do homem rico, o homem rico tinha várias ovelhas, não quis matar, né, uma das suas ovelhas e pegou a única ovelha do cara pobre para que pudesse matar, para poder fazer a refeição junto com ele, né? Isso é o que o profeta Natan conta para o Davi. E aí o Davi, na hora, ele fica furioso, né? Ele fica furioso e diz o seguinte: juro pelo Senhor, Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natan diz a Davi: esse homem é você. Porque essa referência do rico ter muitas ovelhas, no caso seria Davi, porque ele já teria muitas mulheres, ele tomou a única mulher de Urias. E aí Natan fala: esse homem é você. E é isto que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você o rei de Israel e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com sua esposa, ou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com ela em plena luz do dia. Você pecou escondido e em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que todo o povo de Israel veja. Então disse Davi: eu pequei contra Deus, o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mas por que fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Então, assim, nessa passagem, né, mais uma vez eu peço desculpa para vocês que eu não anotei, mas eu vou deixar na descrição, nessa passagem que está no livro de Salmos, que conta sobre o pecado de Davi, né, contra Deus, a partir do momento que ele toma Betseba como mulher, que já era uma mulher casada, mulher de Urias, né, ele acaba perdendo esse filho, esse primeiro filho que ele tem com a Betseba, né? Deus toma o filho dele fica adoecido, e assim, Davi era rei, né? Davi era rei naquela época, ele poderia fazer qualquer tipo de coisa, ele poderia não querer se arrepender, ou ele poderia, sei lá, mandar prender Natan. Ele era rei, gente, ele tinha poder, ele poderia pegar quantas mulheres casadas ele quisesse, né? Igual no Antigo Testamento, que os reis matavam os maridos para poder ficar se achasse uma mulher bonita, matava o marido da mulher para poder ficar com a mulher dele, né? Mas ainda assim, mesmo tendo pecado, tendo errado, tendo a consciência de que errou, pedindo perdão a Deus, o Davi ele colheu o que plantou, né? Ele colheu o que plantou. E mesmo depois que Natan, né, fala para ele que, olha, Deus te perdoa, né? Deus perdoou o seu pecado, mas o teu filho vai morrer. Davi, ele escreve um salmo inteiro sobre o arrependimento, né? E aí é o Salmo 51. E aí ele escreve um salmo inteiro
de arrependimento, e eu gostaria de ler com vocês. Eu gosto muito de ler a palavra. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos seus olhos, de sorte que és justificado em falares, é inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me como ísopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que regozijem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da sua presença e não retire de mim o seu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclama o teu louvor, pois tu não te comprases em sacrifícios, e se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ó Deus, faze o bem a Sião segundo a sua vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o seu altar. Então, eu volto a repetir, né? Davi não tinha outro jeito, né? Ele foi revelado através de um profeta, assim como também eu tive uma revelação, né? De que, por mais que eu não quisesse, eu teria que fazer a obra de Deus. Eu não fiz, né? Eu venho fazendo hoje porque eu estou fazendo por amor, né? Por reconhecimento de ter minha família, apesar de tudo que eu já vivi, né? De todos os erros que eu cometi, de estar vivo aqui, né? Podendo pregar a palavra de Deus, né? Eu sou muito grato a Deus a isso. Então, gente, basicamente, né, concluindo aqui, a vergonha, a culpa, o passado da gente pecaminoso, ele nos impede de chegarmos a Deus. Ele nos impede de ter um relacionamento com Ele. Né? A gente se sente sujo, a gente se sente com vergonha. Por isso que a gente deve tomar essas providências o quanto antes, né? Essas providências que eu citei acima. E aí eu vou colocar lá no texto também, né? Que eu dividi aqui em 3 etapas, que seria o arrependimento, a mudança, né? Reconhecer o pecado, confissão, perdão, restituição, né? Enfim, é muito importante para que a gente possa ter uma caminhada com Deus, né? E reconhecer os nossos erros, para que isso não venha ficar culpando a nossa mente, ficar trazendo aquilo a todo momento, porque o inimigo ele é sujo, né? O inimigo ele é acusador. A gente não deve viver do passado, né? A gente não deve viver do passado, a gente não é o passado, né? A gente deve deixar o passado para trás e focar no presente. E 2 Coríntios, Paulo fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, assim, uma dica, né? Quando a gente
confessa a Deus nossos pecados, né, de coração, a gente restitui uma pessoa, a gente, de fato, verdadeiramente, a gente é perdoado, tá? Tá aqui, gente, não sou eu que estou falando, é a palavra que diz, nós somos perdoados, Jesus Cristo morreu na cruz, né? O seu sangue redime nossos pecados. Então, assim, foi difícil para mim a questão de perdoar, não, mas foi difícil para mim esquecer o meu passado, né? Vira e mexe, o inimigo, agora eu já consigo identificar quando o inimigo vem para poder me acusar de alguma coisa, né? Às vezes eu até tenho medo do futuro, mas isso tudo são sentimentos implantados pelo inimigo, medo, vergonha, né? Enfim, quando a gente consegue entender isso, fica mais fácil. E assim, se eu conseguir, eu acredito que todos vocês conseguem, podem acreditar, né? Podem acreditar que vocês conseguem. Só que a gente tem que estar sempre vigilante. Eu falei isso no vídeo anterior, desculpa ser repetitivo, eu sempre falo assim, né? Mas é preciso falar novamente para que isso fique fixado na mente de vocês, né? Eu acho muito importante falar isso. Quando a gente está no mundo, né? Quando a gente está fazendo todas essas coisas do mundo, quando a gente está fazendo a vontade da nossa carne, o inimigo ele está satisfeito. Ele está satisfeito, ele sabe que é a nossa alma, ele sabe que a gente pertence a ele. Então, quando a gente começa a andar na presença de Deus, e aí a gente toma essas atitudes, a gente está falando aqui de pensamentos negativos, de pensamentos vergonhosos, né, coisas que nos acusam, quando a gente nos perdoa, né, ou quando a gente pede perdão para o próximo, quando a gente começa a nossa caminhada com Cristo, a gente deixa de alimentar a nossa carne e passa a alimentar o nosso espírito. E aí o inimigo fica furioso. Entendeu? Ele fica furioso. E 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz: estejam alertas e vigiantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, assim, quando a gente está no mundo, a gente já pertence a ele, mas quando a gente está em Cristo, a gente tem que ter essa vigilância, né? A gente tem que ter em mente que a gente tem que vigiar o tempo todo, porque situações que de repente não aconteciam vão simplesmente aparecer, ou vão acontecer justamente porque a gente venha a tropeçar. Pensamentos vão aparecer para que possam te acusar, para que possam te envergonhar. Então é por isso que é importante a gente se perdoar, a gente perdoar o próximo. E não ter essa questão de orgulho, né, de fazer biquinho. Ah, não vou pedir perdão, ou não vou pedir desculpa. Pois Jesus morreu na cruz por nós, por que a gente não consegue falar uma palavra, né? Desculpa, perdão. Então, assim, não tem cabimento. Quando eu falei, quando a gente passa a entender isso, a gente pede desculpa até quando a gente está certo. Gente, eu quero agradecer mais uma vez, né, primeiramente a Deus e ao Espírito Santo por me revelar esse estudo, me revelar essa palavra. Eu prometi no vídeo anterior de que eu ia trazer o tema falando sobre as igrejas atuais, sobre os grandes templos. Eu estou escrevendo ainda sobre esse tema, eu estou estudando, estou pedindo orientação ao Espírito Santo. E aí resolvi falar um pouquinho sobre esse outro tema, né, que era um tema que já estava praticamente pronto. Mas o próximo vídeo provavelmente vai ser esse, tá? Então, assim, mais uma vez dizendo, eu não vou pedir, aqui nada é obrigado, tá? Eu não vou pedir para que vocês, quem quiser curtir, curte, quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Quem quiser comentar, para mim é muito importante para poder me edificar e eu poder ter um incentivo a mais para poder estudar. De repente eu falei alguma coisa que está fora, né? Acredito eu que não, mas eu posso errar, eu sou passivo disso, né? Eu sou ser humano. E aí vocês acabam me ajudando a edificar também, tá? Vamos fazer uma oração para terminar o nosso estudo, né? Senhor Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse vídeo, Deus. Eu quero te agradecer por mais esse tema concluído, por esse estudo, por essa palavra que o Senhor trouxe, Senhor, ao meu coração, Deus. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Pai, pela sabedoria e força que me dá. Ô Senhor, que você possa visitar o lar, né, os lares dessas pessoas no qual estão assistindo esse vídeo nesse momento, Senhor. Que você possa fazer, Senhor, essas pessoas entenderem o quão importante é perdoar para serem perdoados. Que essas pessoas possam entender, Pai, que o Senhor deu o seu único filho
para morrer, né? Para ser envergonhado, ser humilhado e morrer morte de cruz, né? Para que nossos pecados fossem perdoados, para que a gente pudesse ter uma escolha agora de vida eterna, Pai. Ô Senhor, visita essas pessoas, que o Espírito Santo venha revelar a elas a verdade, Senhor. Que o Espírito Santo venha dar um renovo, Senhor, de esperança na vida dessas pessoas, Pai. Que o Espírito Santo venha trabalhar na vida delas para que essas pessoas não se acusem, Senhor, para que essas pessoas não deixem que o inimigo venha as acusá-las, Senhor, de pensamentos, Senhor, de coisas do passado, Senhor, de erros, de pecados, de vergonha, Senhor. Que essas pessoas, ó Pai, possam entender que uma vez que elas te aceitam, Senhor, que elas confessam o seu pecado, que elas confessam os seus erros, o Senhor perdoa, Pai. Uma vez que é confessado de coração, é perdoado, Senhor. Uma vez que a gente te aceita como Salvador, tudo se torna novo, Pai. É uma nova criatura nós somos. E aí, Senhor, é um novo caminho. É um novo caminho. A gente vive um dia de cada vez, Pai. Então eu peço que dê sabedoria para essas pessoas, para que elas possam viver um dia de cada vez, Pai. Um dia de cada vez, para não ficar pesado, sabe? Um dia de cada vez. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos dai hoje. Então a gente vive um dia de cada vez. O passado a gente já apagou, né? Às vezes não tem como apagar, né? Porque o inimigo vem nos acusar, mas se a gente tiver sabedoria, estiver caminhando contigo, tiver o Espírito Santo para que possa nos orientar, para que possa nos alertar de quem é o acusador, né? E de que nós já realmente pedimos perdão sobre aquilo, a gente vai viver somente o dia de hoje, o presente e o futuro, Pai. A gente entrega a Ti, porque a Ti pertence. Então eu te agradeço, Senhor, por essas palavras, eu te agradeço pela vida dessas pessoas, eu te agradeço por esse vídeo, eu te agradeço por esse ensinamento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, somente a Ti. Amém. Pessoal, eu vou deixar na descrição lá, desculpa a minha falha, né? Eu faço assim, eu tô acostumado a fazer assim, né? Eu pego um tema que Deus me revela e eu estudo, eu oro e monto todo o estudo baseado na palavra, baseado na Bíblia. E aí peço a ajuda de vocês, né? Para que caso tenha algum comentário ou algo que possa acrescentar, que venham comentar nos vídeos, ok? Forte abraço para todos, até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.